Minha nora me trancou no porão, no meu próprio aniversário, no escuro completo, com convidados chegando lá em cima. Ela olhou para mim e disse: "Ninguém vai sentir sua falta, Neuza." Então fechou a porta e trancou. Eu não gritei, não bati na porta. Fiquei ali, no silêncio frio, ouvindo os passos dela subindo a escada. E pensei, ela acabou de cometer o maior erro da vida dela, porque o que Daniela não sabia é que aquele porão tinha câmeras de segurança. E meu filho, Carlos, tinha acesso a todas elas pelo celular. A vingança? Não precisei fazer nada, só esperar. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos ouvindo. Meu nome é Neuza Pereira, tenho 62 anos, moro sozinha em Belo Horizonte desde que meu marido faleceu, há 5 anos, mas nunca me senti sozinha de verdade, porque sempre tive meu filho, Carlos. Carlos é meu único filho. Ele tem 35 anos, trabalha como engenheiro, é um homem bom, dedicado, presente. Desde pequeno ele sempre foi assim, carinhoso, atencioso, respeitoso. Nunca precisei pedir atenção dele. Ele simplesmente me via, me ouvia, me respeitava. E foi exatamente isso que fez Daniela me odiar. Daniela é minha nora há 4 anos. Ela e Carlos se casaram depois de 2 anos de namoro. No início, ela era educada, sorria, conversava. Mas eu percebia, sempre percebi, que aquele sorriso nunca chegava aos olhos, que aquelas palavras nunca tinham calor de verdade. Ela não gostava de mim, e com o tempo, parou de disfarçar. A razão? Simples. Carlos me ligava todos os dias, passava em casa aos domingos para tomar café, me chamava para almoçar com eles de vez em quando, e toda vez que ele fazia isso, Daniela ficava tensa, irritada, como se minha presença fosse uma afronta pessoal. Certa vez, ouvi ela dizer ao telefone para uma amiga: "Ele trata a mãe como se fosse rainha. É ridículo, ela já tem idade, já viveu a vida dela. Por que ele não consegue focar só em mim?" Aquilo doeu, mas não disse nada, porque eu sabia que se eu falasse, Carlos se colocaria no meio, e eu não queria ser motivo de briga entre eles. Então engoli, fingi que não ouvi, e continuei. Mas Daniela não parou, ela só piorou. Nos últimos meses, as coisas ficaram ainda mais tensas. Daniela começou a fazer comentários na minha frente, pequenos, disfarçados de brincadeira, mas com veneno embutido. "Ah, Neuza, você sempre vem aqui, né? Deve ser porque em casa é muito vazio. Coitada. Carlos, sua mãe tá precisando de ajuda com alguma coisa de novo? Porque parece que ela sempre precisa de você, né? Que bom que você curte tanto a companhia da sua mãe, amor. Tem homem que prefere ficar com a esposa. Mas tudo bem." Eu não rebatia, apenas sorria. Mas por dentro, sentia cada palavra como uma facada. Carlos percebia, às vezes. Ele olhava para ela com uma expressão confusa, como se não entendesse por que ela estava sendo assim. Mas Daniela sempre desconversava, mudava de assunto, tocava no braço dele com carinho falso. E ele, ingênuo, acreditava que era só impressão minha. Até que chegou o meu aniversário. Eu faria 63 anos no dia 14 de abril. Era uma sexta-feira. Carlos me ligou 2 semanas antes, empolgado. "Mãe, eu quero fazer uma festa para a senhora, aqui em casa. Nada muito grande, mas com os amigos da senhora, alguns colegas meus, a família. Vai ser legal." Eu fiquei emocionada. Fazia anos que ninguém fazia uma festa para mim. Desde que meu marido morreu, meus aniversários tinham sido silenciosos. Apenas um bolo simples, sozinha, com uma vela que eu mesma apagava. "Filho, não precisa disso", eu disse, mas minha voz estava trêmula de felicidade. "Precisa sim, mãe. A senhora merece. E eu quero fazer isso pela senhora." Lágrimas escorreram pelo meu rosto. Eu disse que sim. Mas então, ouvi a voz de Daniela ao fundo. "Carlos, sério? Uma festa? Pra quê? Compra um bolo e pronto. Não precisa de todo esse drama." Meu peito apertou, mas Carlos respondeu firme. "Daniela, é minha mãe. Eu quero fazer isso. E vai ser aqui em casa, sim." Houve silêncio do outro lado. E então, a voz dela gelada. "Tá bom, mas eu não vou ajudar." Carlos suspirou e mudou de assunto comigo. Eu sabia, naquele momento, que Daniela não tinha gostado e que ela faria algo. Eu só não sabia o quê. O dia 14 de abril amanheceu ensolarado. Um céu azul lindo, aquele calor gostoso de outono em Belo Horizonte.
Eu acordei cedo, animada, mas também nervosa. Algo dentro de mim dizia que aquele dia não seria simples. Carlos tinha pedido para eu chegar às 15 horas, porque a festa começaria às 18 horas. Ele queria que eu ficasse tranquila, descansasse um pouco antes dos convidados chegarem. Mas eu disse que preferia chegar mais cedo para ajudar. Sempre fui assim. Gosto de dar uma mão, de arrumar as coisas, de fazer parte. Cheguei à casa deles às 14 horas. Era uma casa bonita, em um condomínio fechado no bairro Castelo. 2 andares, quintal com churrasqueira, piscina pequena. Carlos tinha trabalhado muito para conseguir aquele lugar, e eu tinha muito orgulho dele. Toquei a campainha. Daniela abriu a porta. Ela estava de calça jeans e blusa branca, cabelo preso, sem maquiagem, e com aquele olhar que eu já conhecia tão bem, frio, distante, como se eu fosse uma intrusa. Oi, Neuza. Chegou cedo, né? Ela disse, sem abrir um sorriso. Oi, Daniela. Vim ajudar. Cadê o Carlos? Ele saiu para buscar o bolo. Deve demorar um pouco. Entra. Entrei. A casa estava silenciosa. Nenhum sinal de preparação para a festa. Nenhum balão. Nenhuma decoração. Nada. Franzi a testa. Daniela, a festa é hoje, né? Cadê as coisas? Ela virou para mim, encostou na bancada da cozinha e cruzou os braços. Ah, é. Carlos quis fazer essa festa. Eu avisei que não ia ajudar. Então ele que se vire. Senti um aperto no peito, mas respirei fundo. Tudo bem, eu ajudo. O que precisa ser feito? Ela deu de ombros. Sei lá. Ele deixou umas coisas no porão. Acho que tem algumas cadeiras dobráveis, talvez uns enfeites. Se quiser, dá uma olhada lá embaixo. Eu deveria ter desconfiado. Deveria ter percebido o tom casual demais, o jeito como ela evitava meu olhar. Mas eu estava focada em ajudar meu filho, em fazer aquele dia ser especial. Tá bom, vou descer e ver o que tem. Daniela acenou com a cabeça e foi até a porta que levava ao porão. Abriu. Acendeu a luz. A escada de madeira rangia um pouco, mas estava firme. Desce com cuidado, tá? Ela disse. E eu desci. O porão era amplo, mas meio bagunçado. Caixas empilhadas, ferramentas, bicicleta velha encostada na parede, prateleiras de metal com potes de tinta. Cheiro de mofo e poeira. A luz amarelada vinha de uma lâmpada única no teto. Olhei ao redor, procurando as cadeiras. Vi algumas encostadas no canto. Caminhei até lá. Foi quando ouvi o som da porta se fechando. Virei rápido. A luz apagou. Escuridão completa. Daniela? Chamei, confusa. Silêncio. Subi correndo as escadas, tateando a parede. Cheguei até a porta. Tentei abrir. Trancada. Meu coração disparou. Daniela! Daniela! A porta trancou! Gritei, batendo na madeira. Nada. Bati mais forte. Daniela! E então, ouvi a voz dela, do outro lado. Calma, fria, calculada. Eu sei, Neuza. Gelei. O quê? Sussurrei. Eu tranquei. De propósito. Não consegui respirar por alguns segundos. Por quê? Ela deu uma risada baixa, amarga. Porque eu estou cansada de você. Cansada de fingir que está tudo bem. Cansada de ver meu marido tratando você como se fosse o centro do mundo. Hoje era para ser um dia normal. Mas não. Ele teve que fazer uma festa. Para você. Como sempre. Minha voz tremeu. Daniela, me tira daqui. Por favor. Não. Daniela, isso é loucura. O que você vai dizer pro Carlos? Ela soltou outra risada e respondeu com uma tranquilidade assustadora. Que você desistiu. Que você ligou para uma amiga, disse que não queria festa e foi embora. Que você preferiu sair com as amigas a ficar aqui. Simples assim. Eu senti as pernas bambearem. Ele não vai acreditar nisso. Vai sim, porque eu vou chorar. Vou dizer que fiquei magoada, que você me tratou mal antes de sair. E ele vai consolar a esposa, como sempre faz. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto, mas não de tristeza, de raiva. Você é doente, eu disse, a voz saindo firme. Houve um silêncio longo, e então a voz dela, mais baixa, mais sombria. Não, Neuza. Eu só estou fazendo o que você deveria ter feito há muito tempo. Sumir da vida do meu marido. E então, ouvi os passos dela se afastando. Fiquei ali, no escuro, encostada na porta, tremendo, sozinha, e pensei, ela realmente fez isso. Ela realmente me trancou aqui. Fiquei parada por alguns minutos, processando o que tinha acabado de acontecer. Meu coração ainda batia forte.
Minha respiração estava rápida, mas aos poucos a raiva foi dando lugar a outra coisa: clareza, porque eu lembrei de algo. Algo que Carlos tinha me contado meses atrás, quando houve uma tentativa de assalto no condomínio. Ele tinha instalado câmeras de segurança, uma na entrada, uma na garagem, uma na sala e uma no porão. Ele disse que queria monitorar a casa toda, caso acontecesse algo, e que podia acessar as câmeras pelo celular, de qualquer lugar. Eu não tinha certeza se a câmera do porão ainda estava funcionando, mas se estivesse, Daniela acabava de se enforcar sozinha. Respirei fundo e esperei, porque eu sabia que Carlos logo voltaria, e quando ele voltasse, tudo mudaria. Sentei no chão, encostei nas caixas e fechei os olhos. Não precisei fazer nada, apenas esperar a verdade explodir. Não sei quanto tempo fiquei ali, no escuro, no silêncio. Talvez 20 minutos, talvez meia hora. O tempo parecia distorcido quando você está presa, sozinha, traída pela própria nora no dia do seu aniversário. Eu ouvia sons abafados lá de cima, passos, portas abrindo e fechando. A voz de Daniela ao telefone, provavelmente confirmando com os convidados. Ela estava agindo como se nada tivesse acontecido, como se eu simplesmente não existisse. Sentei-me no chão frio de concreto, encostada em uma caixa de papelão velha. Meus joelhos doíam um pouco. Artrose, coisa da idade. Mas a dor física era nada comparada ao que eu sentia no peito. Não era medo, não era desespero. Era algo pior. Era a confirmação de algo que eu já suspeitava há anos. Daniela não me via como uma pessoa. Me via como um obstáculo. Algo a ser removido, apagado. E ela tinha coragem suficiente para me trancar em um porão. No meu aniversário, com convidados chegando, respirei fundo, fechei os olhos e me forcei a manter a calma. Carlos vai chegar. Ele vai perceber. Ele sempre percebe quando algo está errado. Mas uma parte de mim tinha medo. Medo de que Daniela fosse convincente demais. Medo de que ela conseguisse manipular meu filho. Medo de que ele realmente acreditasse que eu tinha ido embora. Então, ouvi algo. Um som conhecido. O barulho do portão da garagem abrindo. Carlos tinha voltado. Meu coração disparou. Levantei-me rápido demais e senti uma tontura. Segurei na prateleira de metal ao lado para me equilibrar. E esperei. Lá em cima eu ouvia tudo. As vozes, os passos. Carlos tinha entrado pela cozinha, provavelmente carregando a caixa do bolo. Dani, cheguei! Caramba, a confeitaria estava lotada, demorou mais que eu pensei. Cadê minha mãe? Ela já chegou? Houve uma pausa. Um silêncio breve, e então a voz de Daniela. Suave, controlada, quase triste. Carlos, ela foi embora. Silêncio. Como assim foi embora? A voz dele soou confusa. Ela ligou para uma amiga. Disse que não queria festa, que preferia sair. E foi. O quê? Minha mãe disse isso? Daniela soltou um suspiro falso. Eu conseguia imaginar a cena. Ela com os olhos marejados, tocando no braço dele, fingindo estar magoada. Amor, eu juro que tentei convencer ela a ficar. Mas ela ficou nervosa. Disse que você estava exagerando, que não precisava de tudo isso. E ela foi meio ríspida comigo. Acho que ela não queria que eu estivesse aqui. Sabe como ela é. Meu sangue ferveu. Sabe como ela é? Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse difícil. Impossível. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. Eu quase podia ouvir os pensamentos dele. Ele estava processando, duvidando. Não faz sentido, Dani. Minha mãe estava tão feliz quando eu falei da festa. Ela não faria isso. Amor, eu também achei estranho. Mas foi o que aconteceu. Talvez ela tenha ficado com vergonha, sei lá. Você sabe que ela não gosta de ser o centro das atenções. Lágrimas de raiva escorriam pelo meu rosto agora. Daniela estava torcendo cada palavra, cada detalhe, usando o que ela sabia sobre mim para construir uma mentira perfeita. Carlos ainda parecia hesitante. Deixa eu ligar para ela. Amor, eu já tentei. Ela não atende. Então vou mandar mensagem. Carlos, a voz dela ficou mais firme, quase impaciente. Os convidados vão chegar em 2 horas. A gente precisa decidir o que fazer. Cancela a festa ou continua? Houve outro silêncio longo. E então, Carlos suspirou fundo. Eu não sei, Dani. Isso é muito estranho. Minha mãe não faria isso comigo. Amor, eu entendo que você tá chateado. Eu também tô. Mas a gente precisa ser prático agora.
Eu podia ouvir a manipulação acontecendo, a forma como ela mudava o foco. Tirava na atenção da minha ausência e colocava na necessidade de decidir rápido. Carlos parecia perdido, confuso, magoado, e eu, presa no porão, não podia fazer nada, apenas esperar. Mais meia hora se passou. Eu continuava ali, sentada no chão, tentando manter a calma, mas a ansiedade estava me corroendo por dentro. E se ele realmente acreditar nela? E se ele não descer aqui? Então, ouvi o som da campainha. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Os convidados estavam chegando. Vozes conhecidas encheram a casa. Minha amiga Célia, que mora no mesmo bairro que eu, meu primo Ronaldo e a esposa dele, alguns colegas de trabalho do Carlos, um casal de vizinhos, todos perguntando a mesma coisa. Cadê a Neuza? E Daniela, com aquela voz doce e falsa, repetindo a mesma mentira. Ah, infelizmente ela não pôde vir. Teve um imprevisto de última hora, mas ela pediu pra gente comemorar mesmo assim, fazer uma confraternização, sabe? Algumas pessoas aceitaram a explicação. Outras pareciam desconfiadas. Célia, especialmente, não estava convencida. Imprevisto? Que imprevisto, Daniela? Eu falei com a Neuza ontem e ela estava super animada para hoje. Ah, sei lá, Célia. Coisa pessoal. Ela não entrou em detalhes. Mas ela tá bem? Posso ligar para ela? Acho melhor deixar ela em paz agora. Ela deve estar resolvendo o que precisa. Célia não respondeu, mas eu conhecia minha amiga. Ela não ia deixar passar. A festa continuou. Música começou a tocar. Conversas, risadas. O cheiro de comida subiu até o porão. Salgadinhos, churrasco, refrigerante. E eu ali, embaixo de tudo, invisível, apagada, mas ainda esperando, porque eu sabia que Carlos não ia deixar isso quieto. Carlos tentou manter as aparências. Cumprimentou os convidados, agradeceu pela presença, mas qualquer um que o conhecesse de verdade conseguia ver. Ele não estava bem. Ele checava o celular a cada 5 minutos, mandava mensagens, ligava, nada. Obviamente, eu não atendia. Meu celular estava na minha bolsa, que eu tinha deixado na sala quando desci para o porão. Daniela percebeu a inquietação dele e começou a ficar nervosa também. Ela tentava puxar conversa, oferecer bebida, distrair, mas Carlos estava distante. Em determinado momento, ouvi ele falando com Célia. Célia, a senhora tem certeza que minha mãe estava bem ontem? Absoluta, Carlos. Ela estava radiante, falando da festa, de como você é um filho maravilhoso. Inclusive, ela comentou que ia chegar cedo hoje para ajudar a arrumar. Carlos franziu a testa. Chegar cedo para ajudar? Isso. Ela disse que ia chegar umas 2, 3 horas antes dos convidados. O rosto de Carlos mudou. Ele olhou para Daniela, que estava do outro lado da sala, conversando com outra pessoa. Daniela, minha mãe disse para Célia que ia chegar cedo para ajudar. Por que você não me contou isso? Amor, eu não achei importante. Ela veio, mas não quis ajudar. Ficou irritada e saiu. Irritada? Minha mãe? Carlos balançou a cabeça. Isso não faz sentido nenhum. Daniela começou a ficar visivelmente nervosa. Ela olhou ao redor, percebendo que algumas pessoas estavam prestando atenção na conversa. Carlos, a gente pode conversar sobre isso depois? Na frente de todo mundo, amor? Mas Carlos não desviou o olhar. Mas então Carlos olhou para o canto da mesa da sala e viu uma bolsa marrom, de alça longa, encostada na quina. A minha bolsa. Ele ficou parado por um segundo, apenas olhando, processando. A bolsa da minha mãe tá aqui, ele disse, a voz baixa, controlada, perigosa. Daniela seguiu o olhar dele e empalideceu. Carlos, eu não sabia que ela tinha deixado... Não sabia? Carlos caminhou lentamente até a mesa. Pegou a bolsa. Minha mãe foi embora. Sem a bolsa dela? Daniela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não saiu som nenhum. Ele pegou a bolsa, abriu, tirou meu celular de dentro. Ela foi embora. Sem o celular? Carlos ergueu o aparelho, olhando fixamente para Daniela. O silêncio na sala era ensurdecedor agora. Todos pararam de conversar. Todos olhavam para Daniela. Ela estava pálida. Carlos, eu não sei. Talvez ela tenha esquecido. Esquecido? Carlos deu um passo à frente. A voz dele estava tremendo. Não de medo, de raiva. Daniela, o que você fez? Eu não fiz nada. Sua mãe que... Onde ela tá? Carlos gritou. E naquele momento, algo mudou no ar. A festa tinha acabado. Agora era outra coisa.
Era a verdade prestes a explodir. Daniela começou a chorar. Lágrimas falsas, desesperadas. Carlos, por favor, você tá me assustando. Eu não fiz nada de errado. Sua mãe que me trata mal, que... Para de mentir! Ele gritou de novo. Célia se aproximou. Carlos, respira. Vamos com calma. Vamos pensar onde a Neuza pode estar. Carlos estava tremendo. Ele passou a mão pelo cabelo, tentando pensar. E então, ele lembrou. As câmeras. Ele pegou o celular dele, abriu o aplicativo de segurança e começou a checar as gravações. Daniela percebeu o que ele estava fazendo e o rosto dela ficou branco como papel. Carlos, amor, não precisa disso, eu... Mas era tarde demais. Carlos apertou no ícone da câmera do porão, voltou o horário para algumas horas antes e começou a assistir. Primeiro, viu a imagem da sala, eu chegando, Daniela abrindo a porta, a conversa breve na cozinha. Ele acelerou um pouco. E então viu, eu seguindo Daniela até a porta do porão, Daniela abrindo, eu descendo. Ele mudou para a câmera interna do porão e viu tudo. Viu eu descendo as escadas com cuidado, olhando ao redor, procurando as cadeiras, caminhando até o fundo, e então, a porta se fechando, a luz apagando. Carlos voltou para a câmera da sala, viu Daniela subindo, trancando a porta por fora, e o pior, viu o sorriso no rosto dela, frio, satisfeito. A tela do celular tremeu na mão dele. Ele ergueu os olhos lentamente e olhou para Daniela. Você trancou minha mãe no porão? A voz dele saiu baixa, perigosamente baixa. Daniela começou a soluçar. Carlos, eu posso explicar, Você trancou minha mãe no porão? Ele gritou, com tanta força que todos na sala se assustaram. E então, sem dizer mais nada, Carlos correu até a porta do porão. Abriu, acendeu a luz. Mãe, a senhora tá aí? Eu estava sentada no fundo do porão, encostada nas caixas, esperando. Quando a luz acendeu e ouvi a voz dele, levantei devagar. Meus joelhos doíam. Minhas pernas estavam dormentes de tanto tempo na mesma posição. Eu tô aqui, filho. Respondi, a voz fraca, cansada. Carlos olhou para baixo e me viu. Os olhos dele se encheram de lágrimas, de desespero, de raiva. Mãe! A voz dele quebrou. Eu não consegui segurar. Comecei a chorar também. Carlos desceu correndo as escadas. Me abraçou ali mesmo, no fundo do porão. Me segurou como se eu fosse desaparecer. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Ele estava soluçando no meu ombro. Tá tudo bem, filho? Tá tudo bem agora, eu disse, acariciando o cabelo dele. Subimos juntos. E quando chegamos na sala, todos os convidados estavam em silêncio, olhando para Daniela, que estava encostada na parede, chorando, destruída. Carlos soltou minha mão e caminhou lentamente até ela. Sai da minha casa, ele disse, a voz firme e gelada. Carlos, por favor, me escuta, Sai da minha casa. Daniela olhou ao redor. Ninguém defendeu ela. Ninguém disse nada. Ela pegou a bolsa dela, mas ao invés de sair, virou-se para mim. E tudo o que ela tinha segurado por anos explodiu de uma vez. Isso é culpa sua! Ela gritou, apontando o dedo para mim. Tudo é culpa sua! Eu dei um passo para trás, assustada com a fúria no rosto dela. Você destruiu meu casamento, você nunca me deu espaço. Sempre no meio, sempre presente, sempre a mãe perfeita. Daniela, para. Carlos tentou se aproximar, mas ela levantou a mão. Não, eu vou falar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, mas eram de raiva, não de tristeza. Ele nunca me olhou do jeito que olha para você. Nunca me tratou com o carinho que te trata. Eu sou a esposa dele, mas você é tudo para ele. Sua voz estava rouca, desesperada. Eu tentei ser suficiente. Mas como eu posso competir com a mãe perfeita, com a mulher que ele ama mais que qualquer outra? Daniela, você tá falando besteira, Carlos disse, a voz firme. Eu amo minha mãe e minha esposa. São coisas diferentes. Mentira, ela gritou. Você escolhe ela, sempre escolheu. E eu fui ficando cada vez menor, cada vez mais invisível. Ela olhou para mim de novo, os olhos vermelhos, cheios de ódio e dor. Você roubou meu marido de mim. Não com maldade, mas roubou. E eu não aguentei mais.
Eu só queria... A voz dela falhou. Eu só queria ser vista. Houve um silêncio pesado na sala. Carlos balançou a cabeça, a voz mais baixa agora, mais firme. Daniela, eu sempre te vi, mas você nunca aceitou que minha mãe faz parte da minha vida. E ao invés de conversar, de tentar entender, você fez isso. Você trancou ela num porão, no aniversário dela. Ele apontou para a porta. Vai embora, Daniela. Agora. Ela ficou parada por alguns segundos, olhando para ele, depois para mim. E então, sem dizer mais nada, pegou a bolsa e saiu. A porta bateu. E o silêncio que ficou era mais pesado do que qualquer grito. Depois que Daniela saiu, ninguém se mexeu por alguns segundos. Todos os convidados estavam paralisados, processando o que tinham acabado de presenciar. A explosão, a confissão, a raiva crua de uma mulher que se sentia invisível. Eu ainda estava de pé, ao lado de Carlos, tentando recuperar o fôlego. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam. Eu não esperava aquilo. Não esperava que Daniela gritasse daquele jeito, que colocasse para fora toda aquela dor. E por um breve momento, senti pena dela. Não pelo que ela fez, isso era imperdoável, mas pela mulher quebrada que ela tinha se tornado, pela solidão que ela descreveu, pela sensação de nunca ser suficiente. Mas pena não apaga a traição. E eu sabia disso. Carlos passou a mão pelo rosto, exausto. Ele olhou para os convidados constrangido. Pessoal, eu sinto muito por isso. Sinto muito mesmo. Célia foi a primeira a se aproximar. Ela colocou a mão no ombro dele. Carlos, você não tem que pedir desculpa por nada. Você fez o certo. Ronaldo, meu primo, acenou com a cabeça. É isso aí, meu filho. Você protegeu sua mãe. Foi o que tinha que ser feito. Carlos agradeceu com um aceno, mas eu via no rosto dele que ele não estava bem. Ele estava dividido, magoado, confuso, porque no fundo ele ainda amava Daniela. E descobrir que a pessoa que você ama é capaz de algo tão cruel, isso dói de um jeito que ninguém de fora consegue entender completamente. Ele olhou para mim. Mãe, a senhora quer ir para casa? Eu entendo se quiser. A gente pode cancelar a festa, eu levo a senhora e... Não, eu disse firme. Ele piscou, surpreso. Não? Eu respirei fundo, e então olhei ao redor, para os convidados, para as pessoas que tinham vindo celebrar comigo, para o bolo que Carlos tinha ido buscar com tanto carinho, para a casa que ele tinha tentado arrumar, mesmo sem a ajuda da esposa. Não, Carlos, eu não vou embora. Essa festa é minha, e eu mereço comemorar. Um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno apareceu no rosto dele. Tem certeza, mãe? Absoluta. E então, devagar, a festa voltou. As pessoas começaram a conversar de novo. Alguém colocou música. Alguém trouxe bebida. E aos poucos, o clima foi se aquecendo. Mas eu sabia que aquilo era só a superfície. Por baixo, ainda havia muita coisa não resolvida. Mais tarde, quando a festa estava mais animada, Célia me puxou para um canto da varanda. Ela estava com uma taça de vinho na mão e um olhar sério no rosto. Neuza, você tá bem mesmo? Eu suspirei. Encostei na grade da varanda, olhando para o jardim iluminado pelas luzes externas. Eu não sei, Célia. Sinceramente, eu não sei. O que aquela menina fez com você foi desumano. Trancou você num porão, no seu aniversário. Que tipo de pessoa faz isso? Uma pessoa com muito ódio. Eu respondi baixinho. Célia balançou a cabeça indignada. Ódio de quê? Você nunca fez nada de errado para ela. Você sempre foi educada, respeitosa, nunca se meteu no casamento deles. Eu sei, mas para ela, minha existência já era o problema. Célia me olhou, confusa. Como assim? Eu me virei para ela. Célia, você ouviu o que ela gritou, né? Que eu roubei o marido dela, que o Carlos me ama mais do que ama ela, que ela nunca foi suficiente. E daí? Isso não justifica nada? Eu sei que não justifica, mas explica. Célia ficou em silêncio por um momento, processando minhas palavras. Neuza, você não tá defendendo ela, né? Não, de jeito nenhum. O que ela fez foi cruel, covarde e inaceitável. Mas eu pausei, escolhendo as palavras com cuidado. Mas eu entendo de onde vem a dor dela. Não a raiva, não a maldade, mas a dor. Célia bebeu um gole do vinho, pensativa. Você é boa demais, Neuza, boa demais. Se fosse comigo, eu ia querer destruir aquela menina. Eu sorri, sem humor. E o que isso resolveria?
Ela já tá destruída. Você viu o jeito que ela saiu daqui. Ela perdeu tudo, o marido, a casa, a dignidade, e na frente de todo mundo. Ela mereceu. Sim, mereceu. Mas isso não me deixa feliz, Célia. Me deixa triste. Por ela, por mim, pelo meu filho, por tudo que virou. Célia colocou a mão no meu ombro. Você é uma mulher forte, Neuza. E sábia. Eu sei que você vai sair dessa bem. Mas, e o Carlos? Como ele tá? Eu olhei para dentro da casa. Carlos estava conversando com alguns amigos, rindo de alguma coisa. Mas o riso não chegava aos olhos. Ele estava apenas representando. Ele tá destruído, eu disse, a voz embargada. Ele tá fingindo que tá bem. Mas eu conheço meu filho. Ele tá arrasado. Você acha que ele vai voltar com ela? Eu fechei os olhos. Essa era a pergunta que eu tinha medo de responder. Eu não sei. Eu espero que não. Mas é complicado. Ele a ama. E amor não desaparece do nada, mesmo quando a pessoa te machuca. Célia suspirou. Bom, se ele voltar com ela, ele é um idiota. Eu ri, apesar de tudo. Célia, desculpa, Neuza, mas é verdade. Depois do que ela fez, se ele aceitar ela de volta, ele tá sendo burro. Eu não disse nada, porque uma parte de mim concordava. Mas outra parte de mim, sabia que o coração do meu filho não era simples assim. Quando os convidados começaram a ir embora, já passava da meia-noite. A casa estava silenciosa de novo. Apenas eu e Carlos, sentados na sala, cercados pelos restos da festa. Pratinhos de plástico vazios, copos descartáveis, o bolo, cortado pela metade, ainda na mesa. As luzes coloridas ainda piscavam, mas sem vida, sem propósito. Carlos estava no sofá, com a cabeça apoiada nas mãos. Eu estava na poltrona ao lado, descalça, cansada, mas acordada. Mãe, ele disse sem levantar a cabeça. Fala, filho. A senhora me odeia? Eu franzi a testa. O quê? Por que eu te odiaria? Ele ergueu a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos. Não sei se de choro contido ou de cansaço. Porque eu casei com ela. Porque eu não vi quem ela realmente era. Porque eu deixei isso acontecer. Meu coração apertou. Levantei da poltrona e fui sentar ao lado dele. Segurei a mão dele entre as minhas. Carlos, escuta bem o que eu vou dizer. Você não tem culpa nenhuma do que aconteceu hoje. Mas eu devia ter percebido, mãe. Os sinais estavam lá. As indiretas. A frieza. Eu ignorei tudo porque eu não queria ver. E isso é humano, filho. Você amava ela. Você confiava nela. Ninguém espera que a pessoa que você ama seja capaz de algo assim. Ele balançou a cabeça, ainda se culpando. Eu coloquei a senhora em perigo, mãe. A senhora podia ter ficado lá embaixo a noite toda. E se eu não tivesse checado as câmeras? E se eu tivesse acreditado na mentira dela? Mas você não acreditou. Você desconfiou. Você investigou. E você me salvou. Mas e se? Chega de e se, Carlos. Eu disse, firme. Você fez o que precisava ser feito. Você me protegeu. Você botou ela pra fora. Você escolheu o certo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E então, em voz baixa, quase inaudível, eu ainda amo ela, mãe. Eu respirei fundo. Não estava surpresa, mas doeu ouvir mesmo assim. Eu sei, filho. E eu não sei o que fazer com isso. Você não precisa saber agora. Deixa o tempo fazer o trabalho dele. Ele olhou para mim confuso. Como assim? Amor não some de um dia para o outro, Carlos. Mas ele muda. Ele se transforma. E o que você sente agora pode não ser o que você vai sentir daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano. Então a senhora acha que eu vou superar? Eu acho que você vai se curar. Não é a mesma coisa que superar. Superar soa como esquecer. E eu não quero que você esqueça. Eu quero que você aprenda. Ele ficou pensativo. E então, finalmente, encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era criança. Obrigado, mãe, por tudo. Eu acariciei o cabelo dele. Não precisa agradecer. Eu sou sua mãe. Sempre vou estar aqui. Ficamos assim por um tempo, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. E pela primeira vez naquele dia, eu me senti em paz. 3 dias se passaram. Carlos tinha ido trabalhar, mas estava quieto, distante. Ele me ligava todos os dias, como sempre, mas as conversas eram curtas. Ele estava processando. E eu estava tentando voltar à minha rotina, mas era difícil.
Toda vez que eu fechava os olhos, eu voltava para aquele porão escuro. Ouvia a voz de Daniela do outro lado da porta. Sentia o frio, a solidão. Eu ainda não tinha processado completamente o que tinha acontecido. E talvez levasse tempo. Foi numa quinta-feira à tarde que meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu não atendo, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Silêncio do outro lado. Alô? Repeti. E então, uma voz, baixa, trêmula, mas não de tristeza, de raiva. Neuza, sou eu. Meu sangue gelou. Daniela. Eu fiquei paralisada por alguns segundos, sem saber se desligava ou se continuava ouvindo. O que você quer? Perguntei, a voz fria. O que eu quero? Ela deu uma risada amarga. Eu quero que você suma da minha vida, que você suma da vida dele. Mas você nunca vai sumir, né? Você nunca vai deixar ele em paz. Franzi a testa, confusa. Daniela, do que você tá falando? Carlos pediu o divórcio. A voz dela estava tremendo de ódio agora. Ele me ligou hoje de manhã. Disse que não quer mais tentar, que acabou. E tudo isso é culpa sua. Culpa minha? Repeti, incrédula. Daniela, você me trancou num porão. Você mentiu. Você tentou me apagar. E agora você tem a cara de pau de me culpar? Você destruiu meu casamento! Ela gritou do outro lado da linha. Se você não existisse, ele seria meu. Só meu. Você é louca, eu disse, a voz saindo mais firme do que eu esperava. Louca? Eu vou te mostrar quem é louca, Neuza. Você acha que ganhou? Acha que porque ele te escolheu você tá segura? Você não tá. Eu vou fazer você se arrepender de ter nascido. Meu coração disparou. Isso não era mais desabafo. Era ameaça. Daniela, você tá me ameaçando? Estou avisando. Fica longe do meu marido. Ou você vai ver do que eu sou capaz. Ele não é mais seu marido. Ele pediu o divórcio. Ele só pediu porque você encheu a cabeça dele, ela gritou. Mas eu vou consertar isso. Eu vou tirar você do caminho. De um jeito ou de outro. A linha ficou muda por um segundo. E então ela continuou. A voz agora baixa, perigosa. Cuidado quando sair de casa, Neuza. Cuidado com quem você confia. Porque eu não vou parar até você sumir da vida dele. Para sempre. E ela desligou. Fiquei sentada no sofá, olhando para o telefone na minha mão. Meu coração estava disparado. Minhas mãos tremiam. Daniela tinha me ameaçado, diretamente. E pela primeira vez, desde o dia do aniversário, eu senti medo. Medo de verdade. Depois do telefonema de Daniela, eu não consegui dormir direito por 3 noites seguidas. Toda vez que eu fechava os olhos, ouvia a voz dela. Baixa, perigosa, ameaçadora. Cuidado quando sair de casa, Neuza. Eu sabia que deveria ter contado para Carlos, mas algo me segurava. Talvez fosse vergonha. Talvez fosse medo de preocupá-lo ainda mais. Ou talvez eu não quisesse admitir que Daniela tinha esse poder sobre mim. O poder de me fazer sentir insegura na minha própria cidade. Na minha própria vida. Mas o medo estava lá. Real. Pesado. Comecei a trancar a porta com mais cuidado. A olhar pelo olho mágico antes de abrir. A evitar sair sozinha à noite. Pequenas mudanças que, juntas, mostravam o quanto aquela ligação tinha me abalado. Carlos percebeu. Ele sempre percebia. Foi numa tarde de domingo, quando ele veio me visitar, que ele finalmente perguntou. Mãe, a senhora tá bem? Tá diferente. Eu forcei um sorriso. Tô sim, filho. Só cansada. Ele não acreditou. Sentou-se ao meu lado no sofá e segurou minha mão. Mãe, eu conheço a senhora. Sei quando algo tá errado. O que aconteceu? Eu respirei fundo. E então, finalmente, contei. Sobre a ligação, sobre as ameaças, sobre o medo que eu estava sentindo. O rosto de Carlos foi mudando conforme eu falava. Primeiro surpresa, depois raiva e, por fim, uma determinação fria que eu raramente via nele. Ela te ameaçou? A voz dele saiu baixa, controlada, perigosa. Sim. E a senhora não me contou? Eu não queria te preocupar. Carlos se levantou, passou a mão pelo rosto, tentando se acalmar. Mãe, a senhora tem que me contar essas coisas. Daniela não tá bem. Ela tá obcecada. E gente obcecada é imprevisível. Eu sei, filho. Mas o que a gente pode fazer? Ela não fez nada de concreto ainda. É só ameaça. Ameaça já é crime, mãe. A gente pode registrar um boletim de ocorrência. Pedir uma medida protetiva. Eu balancei a cabeça. Carlos, isso só vai piorar as coisas. Vai deixar ela mais furiosa.
E daí? Ela já tá furiosa. Ela trancou a senhora num porão. Ela te ameaçou por telefone. Quanto mais a gente precisa esperar até agir. Ele tinha razão. Mas mesmo assim, algo dentro de mim resistia. Filho, eu não quero mais confusão. Eu só quero paz. Carlos se sentou de novo ao meu lado. Mais calmo agora. Eu também quero paz, mãe. Mas a gente não vai ter paz enquanto a Daniela estiver solta, fazendo o que quer. A gente precisa se proteger. Eu sabia que ele estava certo. Mas admitir isso significava aceitar que a situação estava além do meu controle. E isso me assustava. Carlos não esperou minha permissão. Nos dias seguintes, ele começou a agir. Discretamente, mas com determinação. Primeiro, ele entrou em contato com um advogado. Explicou a situação. Pediu orientação sobre medidas protetivas e como proceder com o divórcio de forma segura. Depois, ele instalou câmeras extras na minha casa. Uma na porta da frente, uma na lateral, uma no quintal dos fundos, tudo conectado ao celular dele. Assim, se ela aparecer aqui, eu vou saber na hora. Ele disse, configurando o último equipamento. Eu não discuti. Na verdade, me senti aliviada. Mas o que Carlos fez em seguida me surpreendeu. Ele começou a investigar Daniela. Não de forma ilegal, mas persistente. Ele checou as redes sociais dela, perguntou para amigos em comum, conversou com vizinhos do antigo prédio onde ela morava antes de se casar e descobriu algo perturbador. Daniela já tinha feito isso antes, não exatamente a mesma coisa, mas comportamentos similares, com um ex-namorado, com uma colega de trabalho que ela achava que estava interessada nele. Daniela tinha um histórico de ciúme obsessivo, manipulação e ameaças. Só que antes, ninguém tinha levado a sério. Sempre achavam que era só drama, só insegurança de mulher, até que Carlos casou com ela. E eu me tornei o alvo. Quando ele me contou o que tinha descoberto, senti um arrepio. Filho, isso significa que ela é capaz de fazer algo pior? Carlos ficou em silêncio por um momento. E então, com a voz firme, significa que a gente não pode subestimar ela. Foi numa quinta-feira à tarde. Eu estava voltando do mercado, carregando 2 sacolas de compras. O sol estava quente, típico de Belo Horizonte no fim da tarde. Eu caminhava devagar, aproveitando a brisa leve. E então, eu a vi. Daniela. Ela estava parada do outro lado da rua, olhando diretamente para mim. Meu coração disparou. As sacolas quase caíram das minhas mãos. Ela não se mexeu. Apenas ficou ali, me encarando, com aquele olhar frio, vazio, como se estivesse medindo, calculando. Eu não sabia o que fazer. Correr, gritar, ignorar. Decidi continuar andando, devagar, sem tirar os olhos dela. Daniela atravessou a rua. Vinha em minha direção. Meu corpo inteiro ficou tenso. Procurei ao redor por alguém. Tinha algumas pessoas na calçada. Um senhor regando as plantas, uma moça com carrinho de bebê. Não estava completamente sozinha. Daniela parou a alguns metros de mim. Neuza, ela disse, a voz baixa. Daniela, respondi, tentando parecer mais corajosa do que me sentia. Ficamos ali, paradas, nos encarando. O silêncio era pesado, perigoso. Você contou pro Carlos, né? Ela disse, sem rodeios. Sobre o telefonema. Eu não neguei. Contei. Ela deu um sorriso amargo. É claro que contou. Você sempre conta tudo pra ele. Sempre foi assim. Daniela, o que você quer? Ela deu um passo à frente. Eu dei um passo para trás. Eu quero que você entenda uma coisa, Neuza. Eu perdi tudo. Meu marido, minha casa, minha dignidade. Tudo por sua causa. Não foi por minha causa. Foi por suas escolhas. Escolhas? Ela quase gritou, mas se controlou. Minhas escolhas foram reagir ao que você fez comigo. Você roubou ele de mim. Eu não roubei ninguém. Eu sou a mãe dele. Sempre fui. E sempre vou ser. Daniela apertou os olhos. As mãos dela estavam fechadas em punhos. Você não vai ganhar, Neuza. Eu vou fazer você pagar. E então, algo aconteceu. Algo que eu não esperava. Eu parei de sentir medo e comecei a sentir raiva. Não, Daniela, eu disse, a voz saindo firme, clara. Quem vai pagar é você, porque o que você fez comigo foi crime. E eu vou à polícia, hoje mesmo. Ela deu uma risada sem humor. Polícia? Você acha que eles vão ligar para uma velha reclamando de ameaças por telefone?
Vão ligar quando eu mostrar as câmeras que flagraram você me seguindo até aqui, quando eu mostrar o histórico de mensagens, quando eu mostrar o boletim de ocorrência que meu filho já registrou. O rosto dela empalideceu. Você tá mentindo. Não tô. Carlos já cuidou de tudo. E se você chegar perto de mim de novo, se me ligar de novo, se aparecer na minha rua de novo, você vai ser presa. Por stalking, por ameaça, por tudo. Daniela ficou sem palavras, apenas me encarou, chocada. Eu dei um passo à frente agora e falei, devagar, cada palavra carregada de peso. Você perdeu, Daniela. Não porque eu roubei seu marido, mas porque você se perdeu sozinha. E agora, você vai ter que viver com isso. Virei as costas e segui em frente. Ela não me seguiu. Quando entrei em casa, liguei para Carlos imediatamente. Contei sobre o encontro, sobre a confrontação, sobre o que eu disse. Ele ficou em silêncio por um momento. E então, com a voz cheia de orgulho, Mãe, a senhora foi incrível. Eu estava morrendo de medo, filho. Mas não demonstrou. E isso que importa. Naquela mesma tarde, fomos juntos à delegacia. Registramos um boletim de ocorrência detalhado. Apresentamos as gravações das câmeras, o histórico de mensagens. Tudo. A delegada que nos atendeu levou o caso a sério. Ela nos orientou sobre medida protetiva e garantiu que Daniela seria notificada oficialmente para se manter afastada. Se ela descumprir, ela pode ser presa, a delegada explicou. Saímos da delegacia com uma sensação estranha. Não era exatamente alívio, era clareza. Finalmente, estávamos fazendo algo concreto, não apenas reagindo, mas nos protegendo. 6 meses se passaram desde aquele dia e muita coisa mudou. Carlos finalizou o divórcio. Daniela não contestou, não pediu nada. Assinou os papéis e desapareceu. Mudou-se para outra cidade, segundo me contaram. Longe de Belo Horizonte, longe de nós. Ela não tentou mais contato, nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma aparição inesperada. A medida protetiva funcionou. Ou talvez ela finalmente tenha entendido que tinha perdido. Carlos estava melhor, mais leve. Ele tinha começado terapia para processar tudo o que aconteceu. E aos poucos, estava se reconstruindo. Ele ainda me ligava todos os dias. Ainda passava aos domingos para tomar café. Mas agora, sem culpa, sem medo, apenas amor. Simples, verdadeiro. E eu estava em paz. Não esqueci o que aconteceu. Não apaguei a dor. Mas aprendi a conviver com ela. E aprendi algo mais importante. Que eu sou mais forte do que imaginava. Hoje, quando olho para trás, vejo tudo com mais clareza. Daniela não era um monstro. Era uma mulher insegura, obcecada, que perdeu o controle de si mesma. Mas isso não justifica o que ela fez. Nunca vai justificar. E eu não sou uma vítima. Sou uma sobrevivente. Uma mulher que enfrentou o medo, que se levantou, que lutou pela própria dignidade. Meu filho aprendeu que amor não significa aceitar tudo, que respeito é inegociável e que, às vezes, proteger quem você ama significa dizer não para quem você também ama. E quanto a mim, aprendi que minha voz importa, que minha presença importa e que eu nunca mais vou me deixar apagar, por ninguém. No dia do meu aniversário seguinte, Carlos fez outra festa. Desta vez em um restaurante, com todos os meus amigos, com música, com bolo, com alegria de verdade. E quando ele me abraçou, no final da noite, e disse: "Obrigado por não desistir, mãe", eu soube que tinha valido a pena. Toda a dor, todo o medo, toda a luta, porque no final eu estava viva, livre e inteira. E isso por si só já era uma vitória. Obrigado por acompanhar a história de Neuza. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários. O que você faria no lugar dela?